Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Mas ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A renite é uma bênção. Quem a tem, sabe o valor. Me perdoem. Caríssimos, caríssimas, hoje na festa da Anunciação do Senhor, o dia propício para termos aqui à nossa frente a relíquia da Basílica da Anunciação. Afinal de contas, esta pedra teria sido testemunha do momento no qual o anúncio do anjo acontece. E a beleza do que hoje celebramos não é somente o fato, e a grande e maior riqueza não é o fato da bem-aventurada Virgem Maria ter dito o seu sim, mas é o desdobrar de toda uma ação do Pai que nos quis junto dele e fez a maior de todas as graças nos alcançar: seu Filho Jesus Cristo vir estar conosco. O centro dessa festa é o anúncio que foi feito de que o Salvador chegaria até nós. Ele, como diz a carta aos Hebreus, elimina o antigo sacrifício e estabelece o novo. E essa riqueza, espantemo-nos, está expressa desde já no Salmo 39, 40. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Se Acás, de modo falso, pede um sinal, e é muito interessante que na Escritura tem algumas coisas que nós poderíamos traduzir assim, no nosso jeito. Você está pedindo tal coisa, eu não tenho que te dar nada, mas só porque você está enchendo a minha paciência, está sendo atrevido, agora eu vou te dar. É como aquele menino que vira e fala assim: mãe, eu quero um pedaço de bolo, mãe, eu quero um pedaço de bolo, mãe, eu quero um pedaço de bolo, e não tem bolo. Aí a hora que tem o bolo em casa, a mãe faz o bolo, o menino fala: eu não gosto de bolo. Ah, mas você vai comer o bolo agora. Agora vai.
Na devida proporção, o que quero dizer é que Acás pediu um sinal por falsidade. Mas Deus, na sua verdade, diz: pois eu vou te dar o sinal. Você vai ter esse sinal. E esse sinal não se concretiza exatamente no nascimento do filho de Ezequias, no tempo de Acás. Não. Ele se concretiza mais à frente, em nosso Senhor Jesus Cristo, que já diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E os traços da beleza desse salmo, que anunciam exatamente aquilo que será a vinda do nosso Salvador, é espantosa. O Senhor nosso Deus nunca quis sacrifício ou oblação, mas Ele abriu os ouvidos de seu povo. Como podemos escutar em Deuteronômio: se ouvires hoje a voz de Deus, formaste-me um ouvido para que eu escutasse a vossa palavra. Não me pedistes ofertas, nem vítimas, holocaustos, não. Antes de tudo, ao me formar um corpo, pedistes que eu vivesse a tua vontade. Por isso eu digo: eis que venho. Ele vem para fazer a vontade do Pai. E quem é ele? É aquele cujo está escrito no livro. Disse no livro que ele faria a vontade e guardaria a lei, a Escritura no seu coração. Ele viveria a Escritura com profundidade e não na superficialidade de uma negativa. Mas ele traduziria em gestos, palavras. Sairia do mais profundo de si aquilo que significa fazer a vontade do Pai. Essa vontade tamanha que é expressa pelo modo justo, correto, condizente à Escritura, que resgata a essência daquilo que foi o motivo da nossa criação, que nós estivéssemos junto com o nosso Criador, vivêssemos com Ele. Por isso, o que é, na verdade, o processo de encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, senão assumindo o seu papel na nossa condição humana, mostrar, demonstrar e, portanto, anunciar no meio da grande assembleia humana, na grande reunião de todos os seres humanos, não com os lábios fechados, mas com o compromisso de todos os dias falar o que é necessário para que os corações sejam motivados a continuar a caminhar segundo a vontade daquele que nos quer com Ele. Ele anuncia e demonstra em sua carne, em seu ser, nos seus dias, o desejo de Deus. Essa é a vontade do meu Pai, que nenhum daqueles que vem a mim se perca. Ele, Jesus Cristo, proclamou toda a justiça. Ele demonstrou exatamente em cada gesto, palavra, ação, encontro, silêncio, exortação, a riqueza da vontade do Pai a cada um de nós. Ele não guardou para si, como temos a tendência de guardar em nossos corações aquilo que achamos que é nosso. Guardar a salvação, guardar a palavra, como nós temos em algumas comunidades as pessoas que são capazes de guardar tesouros da igreja na sua vaidade, segundo a terrível e venenosa atitude da mesquinhez. Ele proclamou a justiça a todos, não a reteu no seu coração. E ele fez com que a graça e a verdade se tornasse presente no meio da grande assembleia humana, ao concretizar aquilo que diz: eu venho com prazer fazer a vossa vontade. Ele veio fazer com prazer a vontade do Pai a nosso favor. É por isso que Hebreus vai dizer exatamente isso. Irmãos, o pecado, que foi exatamente o pecado original,
do qual desencadeiam todos os outros. Ele foi o quê? O homem deixou de viver a justiça, junto do seu Deus, escutando sua palavra, olhando para ele, caminhando com ele. Ele escolheu trilhar um caminho no qual olhava somente para si. É impossível que bodes, touros ou outros sacrifícios de animais, ou mesmo seres humanos, eliminem esse pecado. O que, na verdade, eliminaria esse pecado não é a vítima nem a oferenda, o que elimina é o fato de fazer a vontade do Pai. Jesus, ao se encarnar, após o anúncio que escutamos, segundo o Evangelho de São Lucas, ele já entra na história para fazer a vontade do Pai. Para unir o seu coração ao do Pai e ao nosso. Sim, unir o nosso coração ao do Pai e ao nosso. Deixe-me explicar bem essa palavra e essa ideia. Ele, fazendo a vontade do Pai e mostrando que era possível que nós ficássemos com Ele, Ele realiza o maior de todos os sinais de quem realmente quer paz, serenidade, harmonia e plenitude. Ele não cria a divisão. Ele traz os que ama para perto de si. E trazendo-os para perto de si, faz com que eles possam, conhecendo-se, caminhar juntos. O Pai sempre nos conheceu, Deus sempre nos conheceu, mas nós tínhamos grandes, e aí muitos de nós ainda temos, o receio de caminhar unidos ao coração amoroso desse que nos quis para si. É como aquela situação simples. Todo mundo já deve ter tido aquela experiência de olhar para alguém e falar assim, não gostei de fulano, não me parece uma pessoa boa. Mas, quando alguém que você gosta, pela convivência, te ajuda a conviver com essa pessoa que aparentemente você já tem uma certa dificuldade, ou não consegue perceber a riqueza do que é a vida daquela pessoa, você então se aproxima por causa de alguém que você gosta e começando a conhecer este alguém que aparentemente não era tão agradável, descobre que aquela pessoa é tão boa e passa dela a gostar. A vontade de nosso Deus é que nós não nos percamos dele. Jesus vem nos fazer reencontrar com o nosso Deus que tanto nos amou. E nós podemos continuar com o nosso Deus que tanto nos ama por Jesus Cristo. E para isso, não serão sacrifícios de animais, coisas, não. O que nos manterá unidos ao nosso Pai, ao nosso Deus que tanto nos ama, será a capacidade de, olhando para Jesus Cristo, perceber que o que mais marca o nosso vínculo com o nosso Deus é colocar em prática o que Ele nos pede. E o que Ele nos pediu em Jesus Cristo, pelas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ninguém se perca do meu amor. Portanto, meu caro, minha cara, quando nós celebramos a anunciação do Senhor, nós estamos celebrando exatamente isso. Deus anunciou que nos resgataria, e esse resgate começa agora, com o fato de que o Filho muito amado assume a nossa condição humana para caminhar conosco, curar os nossos corações, como esses dias nós celebramos mais um ano da condução de nossa arquidiocese por Dom Valmor, que tem como lema curar os corações feridos. Ele, Jesus Cristo, vem para curar os corações feridos, ajudar-nos a manter-nos unidos a Ele, e essa união se dá todos os dias em fazer, no corpo, na dedicação, em pequenas coisas, o necessário para que todos se encontrem com esse grande amor.
Porque à medida com a qual nós nos empenhamos em fazer com que o amor de nosso Deus, experimentado por nós, seja traduzido em nossas ações, de vez em quando, nós precisaremos citar as Escrituras, mas nós já seremos traços da Escritura tão vivos como é olharmos para a bem-aventurada Virgem Maria e vermos alguém que se dispõe em acolher a vontade de Deus em si, não retê-la para si, mas ofertá-la à grande assembleia da humanidade. Meu querido, minha querida, a sua fé em Jesus Cristo, aquele que veio se encarnar e disse desde o primeiro momento: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Ele é inspiração para que você também possa dizer: eis-me aqui, faça em mim a vossa vontade, para que tantos outros não se afastem de vós, ó meu Deus. Em você isso acontece?